Olá, turma, bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam visualizando esse vídeo. Esse vídeo é um breve resumo sobre o nosso conteúdo, né, do módulo de técnicas de arquivo, organização e normas administrativas. Obviamente que a gente tem aí 3 encontros, então é um encontro bem resumido, né, porque a gente pode abordar com mais facilidade e discutir isso em nossa aula, né? No caso, na nossa live na próxima sexta-feira, tá bom? Bom, essa é a nossa primeira live, já passando para nossa primeira aula gravada, já no intuito de poder passar para vocês toda e qualquer informação, né? Nós vamos ter a nossa primeira live no dia 12 de março, a nossa segunda live no dia 19 de março, a nossa terceira live no dia 26 de março e a avaliação nos mesmos moldes que vocês fizeram do módulo do atendimento ao público e gestão de processo, só que vai ser no dia 9 de abril, por conta do feriado que tem aí lá no dia 2, né? Dia 2 de abril é feriado, e aí não teria essa live que prevista. Lembrando que eu faço esse vídeo gravado, com algumas informações, alguns conteúdos característicos dentro do preceito da disciplina, tá? E, consequentemente, depois desse conteúdo, na live a gente aborda ele com mais exatidão, gera maior discussão com vocês, ok? Uma outra percepção, até com base nisso, é que muitas das vezes, né, os alunos eles preferem assistir a live do que até mesmo a aula gravada, porque o conteúdo vai que direcionar lá vai estar da mesma forma, e isso vai facilitar muitas das vezes o entendimento de vocês, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui, tá? Para a gente poder começar, tá? Então, a gente tem aqui algumas condições dentro da disciplina que a gente tem que pensar principalmente na organização do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, né? Qual é o ambiente de trabalho do cara da secretaria? A própria secretaria, né? Mas você acha que a secretaria é um ambiente pequeno? Ela até pode ser, né? Se a gente for considerar dependendo do tamanho da escola. Mas, como o ambiente de secretaria é o primeiro ambiente ao qual não somente aluno, cliente ou até toda comunidade escolar, podemos assim dizer, principalmente externa, tem contato, essa secretaria ela tem que estar bem organizada, porque ela vai refletir ali como a escola, né, de uma certa forma está, como é que a escola se organiza em relação a diversos parâmetros que ela adota, por exemplo, na sua gestão, tá? Então, todas essas características de uma certa forma, elas vão auxiliar, né, ao secretário escolar, né, ao diretor, a quem gerencia não somente a escola, mas a secretaria, a ter uma melhor visão, a ter um melhor dimensionamento da sua área, né, do seu setor. Fora que quando a gente fala de organizar, existe aí uma técnica, obviamente depois eu vou falar, que é a técnica, né, você já deve ter ouvido falar os 5 S's, hoje já tem até os 6 S, né? E essa é uma técnica, né, de qualidade, mas que a gente está falando aí, né, por exemplo, de gestão da qualidade ou ferramenta de qualidade que lhe auxilie. Deixa eu até ajeitar aqui, ó, que vocês tenham uma melhor noção. Ficou uns 5 diferentes. Peraí, 5 tá? Bom, para um bom desempenho das suas atividades cotidianas, o secretário deve, ou seja, aqui já diz, ó, o que o secretário deve fazer, né? A primeira situação que ele tem que fazer, vou até botar aqui por pontos, é organizar os arquivos com racionalidade, garantindo a segurança, a facilidade de acesso e o sigilo profissional. O que significa isso? Quando eu estou falando de organizar os arquivos com racionalidade, eu tenho que entender que qualquer arquivo,
independentemente de uma situação, ele deve ser organizado de forma que atenda ao quê? Que atenda não somente ao quesito da segurança, né, já que você está tratando de arquivo, você está tratando de informações ali que são referente aos alunos, referente a toda a comunidade escolar, mas também na condição da facilidade de acesso, ou seja, que se torne fácil, né, que se torne ágil, que se torne produtivo para a sua atividade profissional, tá? E ali dentro da secretaria há uma movimentação constante de documentos. O item 2, manter em dias as coleções de leis, pareceres, decretos, regulamentos e resoluções, bem como, sei lá, estruturas circulares, portarias, avisos. Isso é interessante pelo seguinte: você vai ter que criar, além de um arquivo, algum lugar destinado para guardar isso. Normalmente algumas escolas colocam isso dentro de pastas catálogos, por exemplo, porque isso pode facilitar na hora de ela visualizar, né, entender qual é o parecer, qual é o decreto que esteja em vigor. Haja vista que determinados decretos e regulamentos se modificam de acordo com uma maior periodicidade. Mas temos uma outra grande situação também. Você precisa criar uma periodicidade para poder buscar essas informações e saber qual é aquela que tem validade ou não. E aí você vai ter que ter uma estrutura de planejamento para poder estar sempre avaliando essa situação, tá bom? A outra condição é manter o regimento da escola em um local de fácil acesso, né? Ou seja, fácil acesso para quem? Para toda a comunidade escolar. Quando a gente fala de comunidade escolar, a gente está falando para todo mundo que tem acesso. Obviamente, né, na condição de aluno, por exemplo, vocês que são alunos secretário escolar, eu já fui aluno universitário, mas fui aluno também de técnico. Como um aluno, às vezes, de um ensino fundamental regular, dar a percepção, tudo é mencionado, principalmente em contrato de prestação de serviço, entre outras características, a questão do regimento. Mas olha que interessante, por mais que tenha ali categorizado, mencionado o regimento, pode perceber que é o seguinte: está de acesso a toda a comunidade escolar. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão, porque o regimento, muitas das vezes, em algumas escolas, ele não tem esse acesso, ou essa facilidade de acesso a toda a comunidade escolar. Né? Porque, obviamente, que ele no regimento tem todas as diretrizes, as normas, mas tem informações muitas das vezes importantes e, infelizmente, tem algumas escolas que elas não cumprem ou não vivenciam algum dos seus preceitos que não se contabilizam lá dentro do regimento escolar, tá? A outra condição, ela está no aspecto a atender com prestimosidade ao aluno. Aí a gente tem que entender que prestimosidade tem relação com presteza, né? Tem relação com presteza. Ou seja, você atender o teu cliente, o aluno, o professor, os pais, com segurança, com cordialidade, né? Então são características da que a gente até mencionou lá no atendimento ao público, tá? E aí a gente tem que ter domínio sobre toda a documentação escolar, sobre a informação que a gente passa também para o aluno, tá? Outra condição é elaborar o cronograma das atividades da secretaria e torná-lo público. Isso é muito legal, porque assim, isso aqui quando a gente fala de cronograma, né, a gente vai lembrar com aquele e tem uma relação, se você quiser adotar, com fluxograma, né, de processos, por exemplo, onde você pode especificar ali diversos tipos de atividades, né, referente à tua área, aos teus colaboradores ou auxiliares. E isso facilita para cada um saber o que tem que ser feito e como é que se faz uma determinada atividade, principalmente para aquele que não sabe, não tem um conhecimento. Imagina que você contratou um auxiliar de pouco tempo e aí você não tem tempo hábil para poder treiná-lo, né? Obviamente que você vai até deixar ele um tempo ali observar o atendimento, mas quem te garante que aquele atendimento que ele está observando hoje pode ser um atendimento que lhe forneça base ou subsídios para que ele possa atender da melhor maneira, tá bom? Depois, 6,
ter sob sua guarda e sua responsabilidade livros, documentos, materiais, e aí é óbvio que deve haver algum compartimento, né, único, exclusivo, tá, para o secretário, tá bom? Para quê? Para que ele possa guardar todos esses documentos, tá? E isso facilita o acesso ser somente a ele, porque tem coisas que estão muito relacionadas à sua responsabilidade, tá? 7. Gerenciar os processos de matrícula e de transferência. Essa parte é muito importante, porque tanto matrícula, tanto como transferência, e a gente pode dimensionar também que é o processo de evasão, isso são indicadores. E esses indicadores, eles podem gerar de duas vertentes. Os indicadores para a escola, né, no sentido de ela entender como é que está a situação de matrícula dela, mas pode ser para indicadores também de secretarias, para saber com a quantidade de alunos que tem lá na escola, como é que está o processo de evasão, como é que está diversas outras situações dentro desse contexto, tá? 8. Elaborar a comunicação externa, isso é uma outra situação também necessária, ou seja, que você deva comunicar o que está acontecendo para fora, né, da escola, para a comunidade. 9. Consultar e prestar esclarecimentos aos órgãos competentes do sistema de ensino, quando necessário. Então, o que seria consultar e prestar esclarecimento? É você estar em constante comunicação, é você estar em constante relacionamento com os órgãos do sistema de ensino. E a gente deve lembrar Secretaria de Educação, né, por exemplo, né, que é o principal fator, tá? Vou até colocar aqui, vou botar SEDUC, né, mas poderia ser prefeitura, né, enfim, dependendo do tipo de estado que você esteja, mas só para a gente entender, tá? Elaborar instrumentos de controle de gestão que vão melhorar a eficiência do serviço de escrituração. A escrituração está relacionada a esse processo todo de documentação, né? E aí, quando a gente fala de instrumento de controle, isso também é o que? Indicadores, tá? Depois, registrar e tratar dados estatísticos. E aí é interessante que quando a gente fala de registrar e tratar, como eu falei aqui, matrícula, evasão, ou dependendo se também abrange trancamento, transferência, né? Todas essas informações, elas vão ser subsídios para que vocês tomem decisões, tá? E essas decisões, elas vão partir de vocês, né? 12. Manter o diretor informado sobre o prazo de validade dos autos autorizativos dos cursos, né? Respeitando os prazos de solicitação de renovação. Normalmente você tem um prazo aí, de 120 dias antes da data de expiração, ou seja, se eu tenho lá 5 anos a validade de um curso técnico, eu já tenho como começar a me movimentar dentro desse período, antecipadamente. Mas obviamente que aqui é uma resolução da Secretaria lá da Paraíba. Cada estado tem a sua resolução. O interessante é você começar esse processo entre, teoricamente, aí, se a gente for avaliar, 6 a 1 ano. Já começar antecipadamente o processo. Por quê? Porque aí você não tem nenhum tipo de imprevisto na sua gestão, no seu dia a dia lá dentro da escola, tá? Lavrar atas de resultados finais e outros processos de avaliação também é interessante. Aí a gente tem aqui, ó, a organização e funcionamento de uma secretaria. Essa parte é importante também, porque junto ao auxiliar vocês definem lá como é que vai ser confeccionar um mural. E esse mural hoje não é só algo físico, né? A gente tem aí todo um contexto do funcionamento, né? Ainda mais frente à pandemia, tá? Como é que é o funcionamento dessa secretaria, tá? Online, tá? Por quê? Porque hoje a gente, frente à pandemia, tem casos de alunos que não podem ainda, pais que não conseguem se deslocar para a escola. E como é que vai ser esse horário de atendimento? Vai ser igual do presencial? Vai ser diferenciado? Enfim, tá bom? O horário de atendimento da secretaria da escala e ali dos colaboradores.
Definir os horários de aula dos alunos, o horário de entrada e saída, isso aqui é de suma importância, porque isso impacta também no horário de atendimento da própria secretaria. Ter ali, isso aqui é só para a escola pública, tá? Mas o calendário escolar padrão da SEDUC se aplica, se isso dependendo do tipo de escola pública. Eu peguei algum contexto aqui de material que se aplica à escola pública, mas também pode se aplicar à escola privada, tá? E a resolução da Secretaria de Educação, no caso, que esteja vigente ali, também para os cursos que ela esteja oferecendo, não somente de outro estado, mas aqui no Rio de Janeiro também, tá? Aí a gente tem organizar as pastas de todos os atos de regulamentação, né? Então, deixar toda essa pasta aqui separada com toda a documentação dos atos disponibilizados e que estejam de fácil acesso na secretaria. Encadenar ou criar uma pasta catálogo com diversas estruturas curriculares, né? Porque essas estruturas, elas modificam ao longo do tempo do curso lá dentro da escola, e aí é bom você ter todo o registro histórico caso tenha algum aluno, principalmente em curso técnico, né, como é o caso de vocês, ou dependendo do outro tipo de curso onde o aluno parou, e aí você tem que saber qual é a estrutura dele para gerar algum histórico, gerar algum documento. Além disso, organizar uma pasta catálogo com toda a legislação educacional, pega aquilo que eu falei no slide lá anterior, e manter os documentos de regimento, todos os documentos separados de acordo com a escola. Lembrando que o regimento escolar é o documento principal da escola, tá? Arquivo escolar, né? O arquivo escolar é o lugar onde se guardam todos os documentos, tá? Que podem ser encontrados ali com uma maior facilidade. Ele é o conjunto ordenado de papéis. A gente sabe que as escolas ainda dimensionam papéis, né, no seu dia a dia para diversos tipos de movimentações e documentações escolares, tá? Então isso faz parte desse fluxo, podemos assim dizer, e obviamente que esse fluxo ele vai impactar nas atividades da escola, né? Porque quanto mais rápido o acesso a esse arquivo escolar, quanto mais organizado, quanto mais catalogado você consegue deixá-lo, mais produtivo vai ser o seu trabalho e tendenciosamente menos erros você terá, tá? O secretário escolar ele é responsável pelo arquivo, ele que deve organizar. Obviamente, quando eu falo ele é responsável, não significa que é ele que vai fazer todo o trâmite sozinho. Mas é ele ali que vai definir junto com a sua equipe como é que vai ser a diretriz de organização desse arquivo, tá? A gente tem aqui 3 tipos de arquivo, né? Que é o arquivo ativo, aquele que você tem acesso, o arquivo intermediário e o arquivo passivo. Vamos entendê-lo. O arquivo ativo são todos os documentos que estão em curso e que se movimentam de forma de consultas frequentes dentro da sua secretaria, tá? O arquivo intermediário são aqueles arquivos que não são tão recorrentes, mas que você tem um interesse, muitas vezes administrativo, para que você tenha ali uma guarda permanente, mas que esporadicamente você tem acesso. E o arquivo passivo é aquele que é histórico, aquele que fica lá guardado e que deve ser preservado na pasta dos alunos, né? Alguns chamam de arquivo passivo, outros já chamam de arquivo morto, mas mesmo assim você pode ter acesso em determinado momento, tá bom? Aí eu botei até aqui, né, algumas fotos, alguns utilizam muito essas pastas suspensas, né? Outros utilizam armário, esses tipos de armário, eles se movimentam dentro de um espaço físico. Isso em faculdades, escolas, você tem que ter um arquivo muito grande. Obviamente, né, que num futuro bem próximo isso já acontece, a questão da digitalização dos arquivos. Se você for ver uma faculdade, por exemplo, aí, particular, uma escola técnica dependendo, ela faz uma matrícula online. E esse arquivo desse aluno, ele fica dentro de um servidor, né, para se ter acesso. Você tem que ter também os mesmos cuidados, tá? Relacionado ao arquivo físico. Só que a agilidade de acesso é muito maior, óbvio. Né? A diferença é, se eu não tenho internet, não tenho sistema, eu não tenho acesso ao arquivo online. No físico, presencial, eu já tenho acesso, tá bom? Aí a gente tem aqui, qual é a diferenciação desse arquivo ativo e esse arquivo passivo, tá? Bom, a gente vai ter alguns dimensionamentos aqui. Primeiro é uma pasta individual do aluno, que você vai conter ali a ficha de matrícula,
Ficha de matrícula é aquela ficha quando o aluno chega na escola, junto com o responsável preenche, tá? A certidão de nascimento ou casamento, uma ficha individual que tem algumas informações importantes do aluno, o histórico escolar quando ele vem de um estudo anterior, quando ele vem de uma escola anterior, alguma declaração que pode ser uma declaração que o histórico que ele ainda não entregou, mas fica fixada lá, ou qualquer outro tipo de declaração que em curso deva ser mencionada, uma foto 3 ou duas fotos 3x4, uma que vai para a carteirinha e outra que fique lá. Título de eleitor, isso é só quando ele é maior de 18 anos, dependendo do tipo de curso que ele esteja fazendo. O próprio contrato de prestação de serviço assinado e por ele. Atestados médicos, quando houver, quando ele entrega na secretaria para alguma comprovação de falta, né? E outros requerimentos também. No arquivo passivo é todos os documentos indicados, mas que vão relacionados aos anos anteriores e que não vão ter ali uma acessibilidade ou uma frequência de acesso maior, tá? Além disso, no arquivo ativo, o relatório anual das atividades desse aluno, censo escolar, que vai ficar guardado lá, o diário de classe, né, dentro do aspecto acadêmico, um calendário escolar do ano letivo em curso, livros de matrícula, livro de registro de certificado de diploma condução retirado e confeccionados e retirado, livro para registro das atas dos resultados finais, principalmente quando você tem esses resultados finais que são entregues, os conselhos de classe, por exemplo, os chamados de COC, né? Até colocar aqui, né, que são os COC, conselhos de classe, tá? Que são definidos esses resultados finais também, e aí os professores assinam aquelas atas, pastas com a legislação atualizada, as correspondências que foram recebidas e expedidas, o regimento escolar, o projeto pedagógico, o plano de trabalho e o registro de frequência. Então, são todos os documentos que eles vão ter ali um caráter de arquivamento ativo, ou seja, que você vai ter uma frequência maior, tá bom? Aí a gente também tem que pensar nas instalações, na condição de funcionamento, ou seja, das instalações e materiais, a organização e o pessoal. A gente tem que entender o seguinte, que uma boa instalação é aquela que tem uma boa iluminação, um espaço adequado e que teoricamente não viole qualquer tipo de segurança para a sua equipe, tá? Os materiais, você tem que ter pasta suspensa, pastas catalogadas de A a Z, materiais de expediente, né, que você vai precisar, arquivos de aço ou madeira com gaveta para que você possa dimensionar o teu arquivo, estante com porta, estante de aço, enfim, você vai ter todo um processo de arquivamento aqui de materiais que vão lhe auxiliar nesse processo. Além disso, a organização ela vai se fazer pelo acesso que você define e por isso é necessário que você tenha aí, né, pelo nível de documento, pela modalidade, pelo período. Peraí que deu um chabá aqui. Pelo período de acesso, pela série, né, pelo círculo, enfim, pela ordem alfabética, são fatores que você vai definir a sua organização do arquivo. Cores também vão te auxiliar na hora de distinguir uma série, um ano, enfim, tá bom? E a sua equipe ela deve estar treinada, ela deve estar ali teoricamente, dentro de um contexto de treinamento, entendendo como funciona cada um dos processos de arquivamento lá da sua escola, tá bom? E aí, a gente finaliza esse conteúdo da nossa aula de hoje, né? Dessa aula, para depois a gente entrar nesse conteúdo de live, tá bom? Dessa forma a gente finaliza aqui e eu vou estar fazendo um vídeo também explicando sobre a atividade 1, que é uma atividade que eu vou postar na plataforma, que ela não vai ser pelo Google Formulários, tá bom? Tanto do módulo de técnicas como do outro módulo também, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o dia 12/3, às 18 horas, na nossa live. Um grande abraço e tchau, tchau.